28 de fevereiro, o XP Properties, que é o XPPR11, administrado pela Vortic, gerido pela XP, que tem 67.546 cotistas, divulgou um comunicado ao mercado. Entre aspas aqui, ó, literalmente, copiei e colei. A distribuição de rendimentos divulgada na presente data, dia 28, quando saiu o rendimento, o anúncio de rendimento do fundo no mês, a distribuição de rendimentos divulgada na presente data sofreu uma queda de patamar em comparação com os últimos dividendos pagos pelo fundo. Entre parênteses, em azul, eu que coloquei. Essa queda de patamar aí foi de 67%. Saiu de 0,30 para 0,10. Motivado por, primeiro, a elevada vacância física do fundo, né, os imóveis do fundo, com muitos deles ainda vagos. 2, fim das carências dos CRI e-Tower, ou iTower 1 e 2. Então tinha carência lá do principal desses CRIs, passou a carência, precisa fazer uma amortização, precisa pagar como se fosse uma intermediária do financiamento do seu apartamento. Tem lá as parcelinhas, né? Parcelinha nunca é fácil pagar, né? Mas tem lá as parcelas que você aguenta normal, só que tem aquela intermediária. E o tempo vai passando, a intermediária vai chegando. Chegou. Acabou a carência dos CRIs. Então, com o faturamento do fundo menor, por causa da grande vacância, e agora mais uma obrigação financeira, que é pagar o principal desses CRIs, o resultado diminuiu, lucro diminuiu, rendimento diminuiu de 30 para 10 centavos. A distribuição nos próximos meses do semestre deve ser de 10 centavos por cada cota. Foi esse o comunicado ao mercado. Não, tem mais. É que eu esqueci aqui, ó. Para diminuir os impactos, a gestora, 1, já vendeu um imóvel, a gente viu aqui no fato relevante. 2, está em negociação para venda de outros imóveis no valor de 200 milhões, também já anunciado via fato relevante que esse negócio está por ocorrer. E 3, tem trabalhado para diminuir a vacância, que hoje é de 16 mil metros quadrados em Alphaville e 4 mil metros quadrados na Faria Lima. Então, o comunicado ao mercado diz assim, o que está acontecendo, rendimento que é o de 0,30 para 0,10, deve continuar assim nos próximos meses. Qual foi o motivo para isso e o que a gestora tem feito para tentar fazer com que o rendimento volte a ser um pouco maior. Talvez não volte para o 0,30, mas quem sabe. Pode acontecer do mês que vem subir? Pode. Diminuir uma vacância, por exemplo, sem carência, sei lá. Mas, então, o que aconteceu, por que aconteceu e o que a gestora tem feito para tentar diminuir esse impacto. Soltaram como comunicado ao mercado. Eu, particularmente, acho que isso é um fato relevante. Cair 2/3 da renda do fundo, na minha opinião, é um fato relevante. Se a gente lembrar que o perfil do investidor de fundo imobiliário é o rentista, é aquele que busca ter dessa renda um complemento da sua, né? Avisar o cotista que caiu 2/3 da renda dele proveniente do fundo XPPR é relevante, na minha opinião. Independente disso, que a gente está falando mais de uma burocracia, no final das contas é o mesmo procedimento, o Clube FIA avisa do mesmo jeito e tal, eu estou aqui registrando no fatos relevantes, como se um fato relevante fosse, independente de sair com o nome de comunicado ao mercado ou com o nome de fato relevante. Alavancagem é bom quando dá certo, é ruim quando dá errado, e com a situação da economia, do juro lá em cima e tudo mais, a gente vai ver outros fundos com dificuldade. Até ainda hoje, nessa semana aqui, né, do Fatos Relevantes, vamos ver outros que têm com enredo a mesma coisa. Alavancagem que o fundo está tendo dificuldade de pagar de acordo com o cronograma, a gestão de caixa. Então, fazer alavancagem funciona bem quando tudo dá certo e quando as coisas dão errado, ela acaba custando caro. O interessante da gente acompanhar é que, mesmo na pior situação, o que vai acontecer com os fundos que alavancaram demais e que não estão conseguindo gerar caixa suficiente para arcar com com as obrigações, com o compromisso da alavancagem. Se fosse uma empresa, provavelmente o que ia acontecer? Recuperação judicial, falência, não é? E um fundo imobiliário, o que vai acontecer? Não é que não vai acontecer nada. Acabamos de ver uma consequência real, cair 2/3 do rendimento, é bastante coisa. É uma consequência? É uma consequência, lógico, mas
fundo quebra por causa disso? Não quebra, não quebra. Você vai perder todo o dinheiro investido nas cotas do fundo? Não vai, né? Então, nada como o dia a dia para a gente aprender. Se o fundo alavanca e tal, quando dá certo, maravilha, ele já sai pagando mais rendimento desde o começo, depois esse rendimento pode dar uma turbinada, depois começam a vir as amortizações, dá uma quedinha no rendimento, no valor patrimonial, mas enfim, quando funciona bem a alavancagem, legal, maravilha. E quando dá errado? Quando dá errado numa empresa, é quase binário, deu errado, game over. Num fundo imobiliário, perde-se dinheiro, mas não é nada catastrófico, não é nada binário, assim, deu certo, ok, deu errado, acabou, não é. Né? Então, tudo isso serve como aprendizado também para a gente ver como as coisas funcionam no dia a dia no mercado. Se você se lembra, se não assistiu, assista, teve um Clube Fim Entrevista, fim do ano passado, aqueles que a gente deixou gravado, teve um que foi um bate-papo, eu, Rodrigo Cardoso e o Danilo Barbosa, o analista do Clube FI, sócio do Clube FI. E aí o Rodrigo começou a falar, Danilo, a gente está passando por essa crise aí, juro alto e tal, não sei o quê. A gente já viu isso em 2015, 2016, não foi? Ele falou, mais ou menos. Já vimos, sim, só que em 2015, 2016 não tinha a alavancagem que os fundos têm hoje. Né? Esse negócio de alavancar cresceu bastante e foi mais utilizado nos últimos anos. Então, tem um monte de fundo que está com a cota barata? Tem. Significa que tem um monte de fundo que está bom e que vai subir? Não. Né? Tem que olhar direito o que comprar, não é porque está barato que é para comprar. E um detalhe que a gente tem que se habituar a ver agora é a questão da alavancagem, né? Como ela está feita, quando que são os pagamentos, maiores pagamentos a acontecer e tal. Mas, de qualquer maneira, uma catástrofe por causa de alavancagem, se tudo der errado, você não vai ver. Até porque só veria se o fundo alavancasse mais do que seu patrimônio. O fundo tem patrimônio de 1 bilhão e tem 3 bilhões de dívida. Então, aí sim, né, pode acontecer de quebrar. Agora, o fundo tem patrimônio de 1 bilhão e dívida de 300 milhões, 400 milhões. Na pior das hipóteses, ele reduz esse tamanho. Né, mas a vida segue e ele continua distribuindo dividendos, menos dividendos, mas continua distribuindo dividendos. Então, esse foi o comunicado ao mercado do XPPR e que, na minha opinião, deveria ter sido um fato relevante. De qualquer maneira, você está aí informado e a gente está aqui conjecturando e aprendendo com o dia a dia.